Okay. Okay. Hello. Hello. Oi. Hello. Não sei, eu tô falando inglês por causa do filme Diabo Veste Prada. E, inclusive, eu tô me sentindo maravilhosamente estilosa por causa desse óculos. E esse estilo de conchas de praia. Não há nada a ver, mas... Pô. E esse Starbucks, que na verdade é um copo de plástico, que é reutilizável, ou seja, aparentemente eu ando sendo uma boa cidadã do mundo. E falando isso em voz alta, parece que eu sou uma péssima cidadã do mundo, na verdade. Mas o cabelo está crescendo. Hoje eu tive uns relapsos vendo meu cabelo curto. E agora eu tô achando ele maravilhoso. Mas eu estava muito puta porque ele tá bem grande e às vezes ele tá enrolando. Mas na verdade é o crescimento. Isso significa que eu estou viva, me alimentando, não é mesmo? Eventualmente eu venho aqui falar asneira. Muito provavelmente quem vai ver esse vídeo vai ser minha mãe, meu pai e um ou outro gato pingado. Muito provavelmente vai aparecer do nada pra alguma pessoa totalmente aleatória, que não tem nada a ver. E eu não vou postar isso em outro lugar, vai ser só no YouTube mesmo. Se vê a diferença bem forte com um vídeo que eu deixei em privado, que ninguém vai ver, que eu fiz há 2 anos atrás, que eu tava com os olhos completamente sem brilho. E, bom, hoje eu tô com os olhos com mais brilho, devido à lente. Mas se for tirar o óculos, eu também tô com os olhos com brilho. Estou passando por uma maratona. E não são 42 quilômetros. E tive a plena noção que eu não gosto de estar sozinha no mundo. E eu não estou. Mas quando você abre essa chance de você não estar sozinha no mundo, alguém te prova que tudo bem você estar sozinha no mundo. Na verdade é o contrário. Você vê que você tá melhor sozinho. Mas você nunca tá sozinho. Graças a Deus você tem pessoas que te amam. Isso, mãe, pai e Julinho. Se eu pudesse falar o Julinho. E eu mesma. Acho que eu mesma posso falar que eu me amo também. E é essencial, não é mesmo? Peraí. A procrastinação anda comendo aqui o rabo de todo mundo. Por mais que seja horrível de falar. É uma expressão horrível, horrorosa. Mas ela é acompanhada de um receio, assim, de falha, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que levar super em consideração, que a procrastinação anda assim. Ela nunca anda só, ela anda sempre com alguém mal intencionado. O frio finalmente tá menor. Vamos dizer que 14 graus agora é veranico. E não tô nem zoando, tá bem calor. Eu tô falando muito sério, minha mão tá quente hoje. Isso é maravilhoso. Que mais? Eu ando tentando escrever mais, consumindo bastante vídeo informativo, que é muito bom, tentando ler, mas tá impossível. Basicamente, tudo que eu tô lendo tá sendo só de matéria e, surpreendentemente, eu tô amando as matérias. E não é nada surpreendente porque é a matéria da carreira que eu tô fazendo, então, assim, se eu não estivesse gostando, seria um pouco preocupante. Tô misturando as línguas, naturalmente, e isso tá esquisito. E vai melhorar cada vez mais, porque é o indicado você começar a enrolar as línguas, né? Principalmente português e espanhol. Inglês até que não muito, né? Mas se você ativar ali o modo espanhol, você começa a falar espanhol. Se você ativa no modo inglês, você começa a falar inglês. Português, naturalmente, cheguei em Minas, eu começo a falar mineiro, né? Mineirês ali fortíssimo. Mas isso é muito bom também, isso é muito legal.
finalmente os meses estão passando com uma velocidade adequada. Eu percebi que tem coisas que eu gostaria de falar aqui, mas eu não vou, porque isso aqui eu estaria me expondo aqui na internet. Mas vamos dizer que tem certas coisas que eu ainda não estou preparada, por mais que eu esteja aberta. Talvez eu só abri meus olhos que eu quero um dia ter filho, mas não agora. Mas eu acho que talvez seria interessante cuidar de uma criatura humana de tamanho bem consideravelmente pequeno, até a criatura crescer e começar a conversar e ter seus próprios temores, igual eu tô tendo atualmente. Então, assim, vai ser bem interessante essa experiência, mas não agora. Já sinto pena, porque as criaturas sofrem, a gente sofre, e eu espero que seja uma criatura que sofra menos, e sinta menos, e seja mais normal, sei lá. Queria falar que eu só tô pensando no quadro do Picasso, que tá no museu, mas eu tô com muita preguiça de ir lá. E na girafa, que tá lá também disponível, mas eu também tô com muita preguiça de pegar um ônibus e ir lá. Mas a girafa tá lá e o Picasso tá lá. E é muito agradável saber que tá tudo a um ônibus de distância. Percebi que também eu sou uma pessoa dada a riscos, e isso não é muito agradável pra quem é de fora. Pra mim é um incentivo. E aí, quando você tenta passar isso pras outras pessoas, eu acho que é um pouco... Opa, festa aqui no... mas quando você tenta passar isso pras outras pessoas de fora, é meio desagradável. Mas sim, se eu tivesse em uma situação normal, uma situação extrema, essa unha eu vou fazer ela. Eu escolheria a situação extrema porque ela mexe comigo e ela é a que mexe com meus sentimentos e que me deixa com a sensação que estou viva. E não é o mais indicado, mas na verdade a vida deveria ser assim, mas a vida não é um perigo o tempo todo. Então talvez eu ainda esteja no modo Neandertal lá ativado, dos instintos, pelo menos. Que mais? Consegui fazer algumas coisas naturalmente, como pegar ônibus sem sentir tanta ansiedade, metrô nem tanto, aviões, relógios agora não me dão mais medo, que nem a que eu tô aqui agora. E eu tô menos apavorada em relação a pânico social. Mas é claro que eu não vou enfiar, assim, a mim mesma no meio de uma multidão, porque eu também tenho autopreservação ali, né? E as crises de ansiedade, elas vêm com uma frequência um pouco recorrente nas últimas semanas, mas eu tenho a mais plena noção que é entender o que eu tô fazendo. E espero que as pessoas também entendam o que elas mesmas fazem, porque a gente não consegue ver a crise de ansiedade nas outras pessoas. Vocês já repararam? É muito raro. Muita gente sente pra elas. É o que eu faço? Eu sinto pra mim. O negócio só sai do controle e as outras pessoas veem quando o negócio tá saindo muito do controle. E quem sabe um dia no futuro eu trabalho com isso, porque apesar de eu sentir uma identificação muito forte com algum sentimento que tá nascendo ali na pessoa, eu não sei sentir em mim, mas eu sei mais sentir no outro. Só que eu quero ver se clinicamente falando isso é muito forte ou não. Só um minutinho. Infelizmente, meu hábito de dormir mais tarde não está acontecendo, que é bizarro, que eu tinha isso antigamente e eu achei que ia se manter. Esse negócio de dormir de madrugada, acordar mais tarde, eu não consigo mais acordar tarde, eu fico só remoendo meus pensamentos, mas eu já fico desperta, tipo 8 horas da manhã, eu só me desperto. Não sei se a idade chegou ou se simplesmente é a luz literal que entra pela janela. Mas eu não consigo dormir 2 da manhã
3 da manhã, impossível. 1 da manhã até já chega no limite ali. E não consigo mais chegar a acordar tarde. Então, coisas estão acontecendo por aí. Hormônios. E cada vez mais eu vou entendendo essas coisas e é interessante. Porque quando você tem 20 anos, seu corpo se comporta de uma maneira. Quando você tem 25, ele se comporta de outra. Quando você tem 30, ele se comporta de outra totalmente diferente. E muito provavelmente quando você tem 35, 40, 55, sei lá, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então é muito louco, porque você sente isso acontecendo, você vai vivendo. Do mesmo jeito que eu quero ver como meus cabelos brancos vão crescer, se eles vão crescer de acordo com o estresse, ou se é a idade mesmo que tá chegando. Eu acho que vai ser os dois fatores e tal. É isso. Outra coisa também que vem crescendo consideravelmente é meu nível de sarcasmo, que infelizmente é um pouco ácido. E então, assim, eu tô tentando dosar um pouco ele. E é um pouco difícil, de verdade, porque eu tento dosar ao máximo porque fica parecendo que eu tô falando a verdade. Mas na verdade é uma coisa de 100%, assim, que é uma coisa que sai da minha cabeça e sai de outra forma completamente diferente. Mas eu ainda não aprendi a transpassar isso pra outra língua, mas, bom, vai acontecer, o meu momento vai chegar. E, basicamente, é isso, essa é a experiência de ser uma humana em 2026. E é isso, gostaria de deixar esse vídeo guardado aí pra mim, porque é assim que funciona. Eu faço os vídeos pra mim, aí eu deixo eles pra mim de vez em quando e tal. E é isso aí. Um grande abraço aos meus espectadores, sei lá, frequentes e não frequentes. Vamos ver se daqui a um ano eu faço um vídeo com cabelo maior. Provavelmente. Ou não, tanto faz. E com menos expectativas externas a mim. Porque acho que seria muito interessante. E graças a Deus eu não vim parar no tabaquismo, que Buenos Aires proporciona às pessoas. Mas depressão sazonal bate na porta toda semana. Então tem que ficar atento com isso aí. E é isso aí. Um grande abraço, pessoas, humanos. Boa tarde. Muito séria, né? Boa tarde. Mas ainda reflete melhor o que eu tô tendo agora. Seriedade e sarcasmo.